Olá pessoal do primeiro, hoje eu vou falar sobre vértice da função do segundo grau. O que é o vértice? Sabemos que se o valor de A, que acompanha o x ao quadrado, na nossa função do segundo grau, função quadrática, se o valor que acompanha o x ao quadrado, o valor de A é positivo, significa que a nossa parábola, que é o gráfico da função quadrática, gráfico da função do segundo grau, tem concavidade, abertura voltada para cima. Se a parábola ela tem concavidade, abertura voltada para cima, ela parece com um buraco, não parece? Você está andando pelas ruas de Anápolis, distraído, e de uma hora para outra você cai num buraco, você tropeça no buraco. Acontece com todos nós. Então, lá no fundo, o ponto mais baixo do buraco, o ponto mais baixo da nossa parábola é chamado de vértice. Sempre que a parábola tiver concavidade voltada para cima, parece o buraco, o ponto mais baixo ele é chamado de vértice da parábola. Caso a nossa parábola tivesse voltada para baixo, ela iria ser semelhante a uma montanha. Aí o vértice será o ponto mais alto. Nós vamos chegar nele agorinha. Mas se a parábola é voltada para cima, o vértice será o ponto mais baixo. E a gente vai aprender a calcular hoje o ponto de vértice, como descobrir esse ponto de vértice. Copie, por favor, a função. E nós vamos calcular agora esse ponto de vértice, o ponto mais baixo da parábola. Chamei a função de h de x, quer dizer que a minha função ela depende do x. X ao quadrado menos 4x mais 3. Vamos calcular o seu ponto de vértice. Como eu quero achar um ponto, nós precisamos determinar o seu valor de x e o seu valor de y. Vamos ter que achar o x do vértice e o y do vértice. Como achar o x do vértice? A formulazinha para achar o x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Memorize. E a formulazinha para achar o y do vértice, que eu vou chamar de YV, y do vértice, é menos delta sobre 4 vezes a. Então eu preciso saber duas fórmulas? Sim, é o x do vértice e o y do vértice, porque o vértice é um ponto. Então você precisa encontrar o seu x e o seu y. Vamos lá? Primeiro eu vou determinar o mais fácil, que é o x do vértice. A fórmula é menos b sobre 2 vezes a. Lembre-se, o valor a é quem acompanha o x ao quadrado. Se não temos, ele vale 1. O valor b é quem acompanha x. Ele vale menos 4. E o valor c, você sabe, é o termo independente de x, que é 3. Agora é fácil. X do vértice é menos b. Veja que o valor de b é menos 4. Devido ao menos da fórmula, se torna mais 4. Sobre 2 vezes a. Qual é o valor de a? O valor de a é 1, que acompanha o x ao quadrado. Então, o x do vértice será 4 sobre 2 vezes 1, 2. E 4 dividido por 2 é 2. Então, já achei o x do vértice. Agora eu vou para o y do vértice. Vou fazer uma divisa aqui. Para achar o y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4 vezes a. Eu preciso achar o delta sempre para encontrar o y do ponto de vértice. Então, vamos para o delta. Lembre-se da fórmula de delta, que é
b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é igual b ao quadrado. Veja que o valor do b é menos 4, então teremos menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 3. Então, o delta é igual a menos 4 ao quadrado, é menos 4 vezes menos 4. Menos vezes menos, mais 4 vezes 4, 16. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Então, o delta deu 16 menos 12, 4. Agora, o que eu tenho que fazer? Agora a gente vai para o y do vértice. O y do vértice é menos delta. Quanto que deu delta? Deu 4, não é? Então, vai ficar menos 4 sobre 4 vezes a. Lembre-se que o valor de a, já sabemos, é 1. Então, o y do vértice será menos 4 sobre 4 vezes 1, 4. O y do vértice é menos 4 dividido por 4 é menos 1. O que significa essa resposta? Significa que a nossa parábola ela vai ter concavidade voltada para cima, pois o valor de A é positivo. Ficou feio, mas está aí a nossa parábola. Ela vai ter concavidade, abertura voltada para cima. Então parece um buraco. O ponto de vértice será o ponto mais baixo. E esse ponto mais baixo será com x valendo 2 e o y menos 1. Recebe o nome de ponto de mínimo. Reveja o gráfico. 2 para x e menos 1 para o y. Este é o ponto de mínimo, ponto de vértice. Tá ok? É assim que vai ficar o gráfico. Agora, nós temos o gráfico da função do segundo grau, em que o valor de A é negativo. Espera aí, se o valor de A, que acompanha o x ao quadrado, é negativo, significa que a parábola é voltada para baixo. Vai parecer uma montanha, não vai? Vamos ver como é que vai ficar o gráfico dela? Para montar o gráfico, você já sabe de aulas passadas, eu jogo valores para o x e acho valores do y. Depois, percebo que a parábola ela ficou voltada para baixo, concavidade voltada para baixo, coisa que a gente já sabia que ia acontecer, pois o valor de A, quem acompanha o x ao quadrado, é menos 1, é negativo. A novidade da aula de hoje é, parece uma montanha, não parece? A parábola com concavidade voltada para baixo parece uma montanha. Então, você deve calcular o ponto de vértice. Aqui eu já tenho 4 e 4. Ponto mais alto, pois a parábola é voltada para baixo. Se ela parece uma montanha que você vai escalar, uma hora você chega no ponto mais alto da montanha. Acha esse ponto de vértice 4 para x, 4 para y. Como que ele fez para chegar no vértice? Vamos ver? Aqui está a função do nosso segundo exemplo. Veja que para calcular o vértice, você precisa do x do vértice que fizemos na questão anterior, menos b sobre 2 vezes a, e o y do vértice, que é menos delta sobre 4 vezes a. Então vamos para o mais fácil, que é o x do vértice. Vértice é um ponto, logo eu preciso achar o seu x e o seu y. X do vértice, menos b sobre 2a. Qual é o valor de b? Bem, aqui eu percebo que o valor de a
é que acompanha o x ao quadrado, vale menos 1. O valor de b é que acompanha x, é 8. E o valor c é o termo independente, menos 12. Prontinho? E aí nós temos x do vértice é menos b sobre 2 vezes a. Menos b, o valor do b é 8. Devido ao menos da fórmula, vai ficar menos 8. Sobre 2 vezes o coeficiente a, que é menos 1, veja. Então, o x do vértice será menos 8 sobre 2 vezes menos 1 menos 2. O x do vértice é menos dividido por menos mais 8 dividido por 2, 4. Achei o x do vértice. Mas como é um ponto, preciso achar o seu y. Sempre para achar o y do vértice, você vai ter que correr atrás do delta. Você não tem o delta. Vamos achar o delta. Eu vou fazer aqui, ó. Delta b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Delta é b ao quadrado. 8 é o valor de b. Então, 8 ao quadrado menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é menos 12. Então, delta é igual a 8 ao quadrado, é 8 vezes 8, 64. Menos vezes menos, mais, e mais vezes menos é menos. 4 vezes 1, 4 vezes 12 é 48, e 64 menos 48 dá 16. O delta deu 16, agora é fácil achar o y do vértice. O y do vértice é menos delta, vai dar menos 16. Sobre 4 vezes a, veja que o valor de a é menos 1. Então, o y do vértice será menos 16 sobre 4 vezes menos 1, menos 4. O y do vértice é menos dividido por menos mais 16 dividido por 4 dá 4. Ah, então deixa eu ver se eu entendi. O vértice vai ter o seu x valendo 4 e o seu y valendo 4. Esse vértice vai ser o ponto máximo, o ponto mais alto da parábola, ou ponto de mínimo, o ponto mais baixo da parábola? Vamos ver. Depende do valor de a. O valor a, quem acompanha o x ao quadrado, é negativo. Logo, a parábola é voltada para baixo, parece uma montanha. Se parece uma montanha que você vai escalar, uma hora você vai chegar no ponto mais alto. E esse ponto mais alto é o vértice, com os valores 4 e 4. É o ponto de máximo. O vértice terá ponto de máximo 4 e 4. Se o valor de a fosse positivo, a parábola teria concavidade voltada para cima e o vértice seria chamado ponto de mínimo. Mas como a concavidade é voltada para baixo, pois o valor do a é negativo, é uma montanha. Você vai chegar no ponto mais alto. O vértice será o ponto de máximo. Retomando ao gráfico, veja que o vértice realmente é 4 para x, 4 para y. Veja como é que fica um gráfico bonito. Então, por favor, passe para o caderno esses dois exemplos que nós fizemos. Este foi o primeiro e agora vamos para o segundo. Aí está o segundo. Você pode perguntar como é que você montou o gráfico mesmo, semelhante ao que vimos em aulas passadas. Para montar o gráfico, foi jogado valores para x, 1, 2, 4, 6 e 7. E ao jogarmos valores para x, você
acha os valores de y. Substitua o x que você acha o y. Obrigado, bons estudos e até mais.